bom dia. Pregue na unção do Espírito Santo. Será nossa temática da oração do dia. Estamos num devocional no livro de Atos. E eu peço muito a Deus que você tenha experiências maravilhosas do Espírito Santo, sobrenaturais. Nossa porção de hoje, Atos, o capítulo 2, do 14 até o 36. Diz assim. Eu vou explicando com o passar das leituras dos versículos. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigindo-se à multidão, nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados. Ele dizia isso, abrindo aspas, é porque depois que teve o derramamento do Espírito, começaram a falar línguas, dialetos, não é? E as pessoas que viram a manifestação do Espírito na vida dos discípulos zombavam, dizendo que eles estavam bêbados. Voltando. Como vocês estão pensando? Porque são apenas 9 horas da manhã. 16. Mas o que está acontecendo foi dito por meio do profeta Joel. Então ele cita a profecia do Antigo Testamento a respeito do derramamento do Espírito. Ele cita o profeta Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Ele diz, ele citando a profecia: E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Eu mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele citou a profecia de Joel. Tem só um detalhe. Parte dessa profecia se cumpre aqui, no dia de Pentecostes. Mas parte dessa profecia vai se cumprir no dia da volta de Jesus. Você percebe, não é? Que essa profecia tem cumprimento naquele dia, mas ela também aponta para um futuro, na volta de Jesus. No versículo 22, Pedro continua pregando: Israelitas, escutem o que eu vou lhes dizer. Percebeu uma coisa? Qual era o público de Pedro? Um público que sabia das profecias do Antigo Testamento. Era simpatizantes do judaísmo e fiéis do judaísmo. Então, ele coloca um significado. O que está acontecendo de sobrenatural ali? Está acontecendo uma profecia que a gente já conhece a respeito dela em Joel. Então ele explica. Mas você pode perceber que a pregação de Pedro, a centralidade da pregação de Pedro é Jesus Cristo. Ouça, versículo 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e da presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Percebeu? A pregação de Pedro tem Jesus. Jesus sendo apresentado no nível de conhecimento que aquele público tinha de domínio a respeito do Messias. E ele está linkando a figura do Messias do Antigo Testamento a Jesus Cristo. Ele está mostrando que Deus determinou que o Messias morresse. Deus determinou que o Messias morresse por homens maus, mas Deus também determinou que o Messias ressuscitaria e que a morte dele não o seguraria. Pelo contrário, ele deixa claro que o Messias ressuscitaria, e aí ele vai e cita Salmo 16. Preste atenção. Porque Davi
fala a respeito dele, dizendo, ele cita Salmo 16, do versículo 8 ao 18. Ele cita mais uma profecia no Antigo Testamento. A profecia é essa: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Preste atenção. O judeu interpretar a profecia em salmo seria muito difícil. Ele não tinha a luz de Jesus para interpretar esse salmo. Mas os apóstolos tinham a luz de Jesus, tinha a pessoa de Jesus, a chave que interpreta essa profecia é Jesus. Eles tinham Jesus para conseguir interpretar essa profecia. Os estudiosos judeus, eles não tinham a chave de Jesus para interpretar essa profecia. Mas Pedro tinha a chave de Jesus e ele faz a conexão dessa profecia com Jesus Cristo, dizendo, essa profecia se falava a respeito de Jesus. E aí vem o versículo 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, foi a promessa de Deus a Davi. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Ele está deixando muito claro, olha, porque Deus prometeu ao patriarca que ele não deixaria Jesus morto. 32. Então ele associa Jesus ao Messias, claramente. O Messias do Antigo Testamento está na figura de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está conectando o Messias do Antigo Testamento a Jesus. Jesus é o Messias do Antigo Testamento, prometido no Antigo Testamento. 32. Deus ressuscitou este Jesus. E disto todos nós sabemos e somos testemunhas. Prestou atenção? Quando Jesus disse, vocês vão receber poder para que sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, essa testemunha é testemunha de que Jesus ressuscitou e vive. Jesus vive. Todos nós, discípulos de Jesus, temos esse testemunho nos lábios e precisamos estar revestidos de poder para a gente pregar com ousadia igual Pedro. Você é medroso para pregar sobre Jesus? Seja batizado no Espírito Santo. Que sua pregação tenha Jesus como centro. E claro, que você tenha sabedoria para saber apresentar Jesus no seu testemunho a respeito dele. Ele continua. 33. Jesus foi exaltado, pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Está vendo? Porque Jesus ascendeu, o Espírito veio. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele cita outra profecia em Salmo 110. Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Mais uma vez, os intérpretes judeus da antiguidade não conseguiriam decifrar essa profecia se não fosse a chave Jesus. Os apóstolos conseguem interpretar essa profecia porque a chave é Jesus. Mas judeus que não tinham a luz de Jesus na mente deles, eles não conseguiriam interpretar essas profecias como o apóstolo está conseguindo. E finalizo, 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Percebeu? A pregação de Pedro tem Jesus como centro. É claro, entenda uma coisa, Pedro pregava na unção do Espírito Santo. Pedro pregava por um grupo de pessoas que tinham uma noção das promessas e profecias de Deus. Nós devemos pregar na unção do Espírito Santo, revestido de poder, batizado no Espírito Santo. E na hora que formos testemunhar a respeito de Jesus para as pessoas, a gente tem que ter uma noção. O que essa pessoa conhece de Jesus? Para Pedro, a pregação dele foi detalhada, com profecias e promessas, porque o povo judeu já tinha uma noção disso. Mas talvez você, na hora que for pregar para o seu filho,
Você não tem como ficar citando as profecias e as promessas. Mas uma coisa sim, aliás, duas coisas sim. Primeiro, seja batizado no Espírito Santo. E segundo, que o seu testemunho seja sobre Jesus. Que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o testemunho. Pastor, eu vou falar sobre... Não, fale sobre Jesus ter morrido e ressuscitado. Claro, no contexto, no grau de conhecimento que a pessoa tem. Se a pessoa não sabe nada de Jesus, vai passo a passo, até chegar na cruz. Se a pessoa tem uma noção, dá passos até chegar na cruz. Se a pessoa tem muita noção, já chega na cruz. Jesus que morreu e ressuscitou. Pastor, para quem que eu prego? Começa do seu esposo, da sua esposa. Começa dos seus filhos, dos seus pais. Começa dos seus parentes, avós, avós, tios, primos. Começa dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Começa de gente que tem contato com você durante o dia. Mas comece. Por quê? Porque Jesus nos deu o Espírito Santo. Foi para que testemunhássemos a respeito de sua morte e ressurreição para tudo e todos. Que assim seja. E Jesus entrando na sua casa, no coração dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus amigos e assim sucessivamente, você vai ver que bênção que é ver pessoas tendo um relacionamento restaurado com o Pai através de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço, antes de tudo, que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo e que quando essa pessoa for testemunhar do Senhor, testemunhe na unção do Espírito Santo, com coragem e ousadia, com o Senhor concedendo milagres e o sobrenatural. Peço que essa pessoa tenha sabedoria. Qual grupo ela está testemunhando? Tem gente que sabe muito sobre o Senhor, mas tem gente que não sabe nada sobre o Senhor. Não adianta a gente chegar falando de profecias para quem não entende nada disso. A gente tem que chegar degrau a degrau, reconhecendo qual o grau de conhecimento cada pessoa tem a respeito do Senhor. E ali, passo a passo, vez a vez, apresentar o Senhor, que veio e morreu na cruz, mas ressuscitou. Senhor, eu peço que essa esposa que me assiste, esse marido, esta jovem filha, esse filho, este pai, esta mãe, essa pessoa, essa sua ovelha, antes de tudo, em o nome de Jesus, seja revestido de poder. E que o Senhor possa conceder a ele ou a ela a bênção de falar as línguas estranhas, de profetizar, de interpretar as línguas, a manifestação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E claro, que essa pessoa, de fato, aprofunde o relacionamento com o Senhor. É minha oração, em o nome de Jesus. E eu peço a Deus que por intermédio dessa ovelha, quando ela orar, pessoas possam ser curadas pelo Senhor, mas por intermédio desta sua ovelha. Em o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém? Deixa o joinha. Comenta aí como que Deus está falando com você através dessa porção. Compartilhe com quem você ama, tá bom? E claro, se inscreva. Deus abençoe. Graça e paz.